E a minha dúvida é em relação ao quarto mandamento, que é guardar o sábado. Até então, a gente cristão não guarda o sábado por conta que o Senhor ressuscitou no domingo. Mas a questão é, não é um mandamento, os mandamentos não são irrevogáveis? E essa é a minha dúvida em questão do quarto mandamento. Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Fala Inscrito. E desde já eu quero agradecer a irmã Yara por esta pergunta, né? Que muita gente tem dúvida acerca do quarto mandamento. Por que não guardamos o quarto mandamento? Vale ressaltar que a irmã Yara é a primeira irmã que participa do quadro Fala Inscrito, porque até agora esse quadro foi protagonizado por irmãos, né, por homens, e ela é a primeira que está abrindo aqui, né, da ala feminina a participação no quadro Fala Inscrito. Então, mais uma vez, obrigado. Quando Jesus e seus discípulos famintos atravessavam a seara num dia de sábado, estavam com fome, colheram espigas, e os fariseus censuravam Jesus e os discípulos por estarem fazendo o que não era lícito num dia de sábado. Em outras palavras, eles estavam afirmando que Jesus e os seus discípulos estavam fazendo esforços, trabalhando, colhendo em dia de sábado. Aí Jesus vai citar um episódio veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, né? Que é o episódio que Davi, quando fugia de Saul com seus valentes, com seus homens ali, né, entrou no templo, na casa de Deus, né? Ainda não era templo, era um tabernáculo, né? Uma tenda, e comeram os pães da proposição, que era um pão exclusivo para os sacerdotes. E Jesus, dentro desse contexto, asseverou que o sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem foi feito por causa do sábado. Em outras palavras, o que Jesus estava inferindo é o seguinte, que o sábado foi feito para beneficiar o homem com o descanso e não para prejudicá-lo. Dentro desse contexto, Jesus estava afirmando que as necessidades de subsistência humana são prioridades sobre qualquer tradição. É por isso que eu acho Jesus extraordinário, porque ele não é engessado a absolutamente nada, apesar de ser judeu e viver dentro de um contexto judaico. Outro sim é a questão que, nas duas vezes quando Jesus foi interpelado acerca do que fazer para herdar o reino dos céus, primeiro pelo jovem rico, segundo pelo doutor da lei, em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler os dois textos, vou jogar aí na tela. Mateus capítulo 19 é o primeiro texto, do versículo 16 em diante. Mateus 19, do versículo 16 em diante. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos textos que eu gostaria de salientar aqui para vocês. Observe que Jesus falou de alguns mandamentos veterotestamentários, entretanto, Jesus não disse que era necessário guardar o sábado para entrar na vida. É muito importante isso aqui que eu estou falando para vocês. O outro texto é Lucas capítulo 10, né, que é a passagem do samaritano. Lucas 10, do verso 25 em diante, está escrito assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta do jovem rico. Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Observe que nos dois mandamentos vocês vão
reparar que nenhum deles, Jesus disse que para entrar na vida era necessário guardar o sábado. Portanto, o sábado, dentro da Bíblia Sagrada, ele faz parte de um dos mandamentos ritualísticos da lei. Em outras palavras, mandamentos exclusivos para o povo judeu, o povo da aliança do Sinai, Israel e os judeus, né? O reino do norte e o reino do sul. Assim como a circuncisão, os sacrifícios de animais, o guardar o sábado fazia parte dos mandamentos, né, dos preceitos ritualísticos da lei. Na nova dispensação da graça, a salvação não vem pelas obras da lei, ela vem pela fé em Cristo Jesus e não por esses cumprimentos ritualísticos da lei. Outra coisa que eu queria botar aí na tela, Atos, capítulo de número 15, Atos 15, tá? A partir do versículo 24, eu vou colocar aí na tela para vocês verem. É um texto muito importante também para explicarmos por que nós não guardamos o sábado. Atos 15, eu vou ler a partir do verso 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, ele está falando dos judaizantes, sem nenhuma autorização vos tem perturbado com palavras, transtornado a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegardos a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não, olha isso que ele vai falar, pois pareceu bem ao Espírito Santo e não a nós, melhor dizendo, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Ele está falando de encargos da lei, gente, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas ficareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, observa que o contexto que a gente está falando aqui é da igreja de Jerusalém, que é a igreja primitiva, constituída na sua maioria, né, de judeus. E um outro contexto da igreja de Antioquia da Síria, ou seja, uma outra nação, tá? Porque o cristianismo em Atos 2, no dia de Pentecoste, foi uma explosão e se espalhou por todo o mundo, chegando até Antioquia da Síria, que, por sinal, Antioquia da Síria foi uma das igrejas mais importantes no berço missionário. Você vai ver em Atos que todas as viagens missionárias de Paulo, ele sai de Antioquia da Síria e retorna para a cidade de Antioquia da Síria. Diante disso, a igreja de Antioquia da Síria era uma igreja de contexto gentílico, ou seja, o que é um gentil, né? É alguém que não é de nacionalidade judaica. Então, enquanto a igreja de Jerusalém, ela entendeu que Cristo é o Salvador, mas continuou com as práticas ritualísticas judaicas, guardar o sábado, fazer a circuncisão, né? E todas essas práticas judaicas, a igreja de Antioquia, que era gentílica, não fazia isso. E alguns foram lá, né? Alguns judaizantes foram lá, assim como fizeram também no território da Galácia. Quando você vai ver a carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo fala: os falsos irmãos se entremeteram entre nós para expiar a nossa liberdade em Cristo. Ou seja, esses judaizantes, eles começaram a impor para a igreja costumes judaicos, e a igreja era gentílica. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer é que esses irmãos judaizantes, que na verdade cresceram na lei, tiveram a tradição da lei, eles entendiam que para seguir a Cristo tinha que primeiro se tornar judeu para ser um cristão. E falar de cristianismo aqui, gente, é um anacronismo, porque até então essa expressão cristianismo não era usada. Você vai ver que a primeira vez, segundo a narrativa de Atos, que a igreja é chamada de cristãos é em Antioquia da Síria. Por quê? Porque lá em Antioquia da Síria a igreja era gentílica e não tinha as práticas ritualísticas judaicas. Então o pessoal entendeu, tá criando um novo movimento, mas eles não são judeus. O que eles são? Seguidores de Cristo. Aí chamaram de cristãos, que significa pequenos
Cristo, tá, gente? Então é importante compreendermos esse contexto, esse cenário. Aí o que Tiago vai fazer? Eu não vou impor para vocês as práticas ritualísticas da lei. Vocês só vão ter que se abster, vos abster, né, das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, que é o sangue por dentro do osso, né, que a gente chama de tutano, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde, né? Então essa é a expressão aqui, tá? E por fim, gente, a Yara falou aqui sobre a questão de nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou o terceiro dia, tá? É importante eu salientar aqui que foi declarado no ano 321 depois de Cristo pelo imperador Constantino que o domingo seria um culto especial ao Senhor Jesus Cristo. Segundo o autor Darlene Ives Sundquist, que é esse autor aqui desse livro aqui, né, de História da Igreja. Se você quiser saber que livro é esse, vai lá no meu canal, né? Vou deixar aqui playlist História da Igreja 1, tá? Indicação de livros de História da Igreja 1. Darlene Ives, né? Que são dois autores, Scott e Sundquist, eles elucidam que o domingo era um dia que era celebrado um culto ao sol invictus. Semelhantemente, o dia 25 de dezembro, né? Que a gente comemora o nascimento de Cristo. Anteriormente era comemorado o dia do sol invictus. E aí passou a ser comemorado o nascimento de Cristo. Tem gente até que levanta a hipótese dizendo Constantino, na verdade, não se converteu. Ele transferiu, né, a fé do Sol Invictus para Cristo, porque domingo era o dia do Sol Invictus, ele disse que agora domingo todo mundo vai cultuar ao Senhor Jesus Cristo. E dia 25 de dezembro era o dia da comemoração especial, né, do Sol Invictus, e agora passou a se comemorar o nascimento de Cristo. Todo mundo sabe que Cristo nunca nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Mas isso não é um assunto para esse vídeo. Em síntese, voltando à questão inicial, o domingo passou a ser comemorado, na verdade, cultuado por causa dessa deliberação em 321 de Constantino, o imperador, né, romano. Quero deixar para vocês, jogar na tela para vocês aí um texto de Gálatas, capítulo de número 2, versículo 16, que diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Em síntese, não guardamos o sábado porque entendemos que a guarda do sábado faz parte de uma das leis ritualísticas judaicas, e essas leis ritualísticas judaicas são exclusivas para o povo da aliança, em outras palavras, para os judeus. Dentro de todo o contexto que eu apresentei para vocês, não temos necessidade de guardar o sábado, porque Jesus disse lá, quando ele falou para o jovem rico, vários mandamentos, mas não incluiu a questão do guardar o sábado. O doutor da lei de Lucas 10, a mesma coisa. Na verdade, toda a lei ela se resume em uma só palavra: no amor. Quando a gente ama o próximo, a gente não mata, a gente não furta, a gente não faz nada disso, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, é de graça, é 0800. Deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas postagens, tá bom, gente? E considere se tornar um membro do nosso canal. E também não esqueçam, né, como que eu faço para me tornar membro, Eliardi? Entra aí em Seja Membro, clica aí, tá? Ou no link que vai estar debaixo deste vídeo aqui, estará escrito Seja Membro, você clica aí e escolhe qual é o plano que você quer, tá bom? E não esqueçam de entrar nos cards finais aqui de outros vídeos, de outras playlists, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família, e até o próximo vídeo.